Olá, Adão Bittencourt aqui, hoje dia 21 de julho de 2018. Estou aqui para falar com você a respeito da vinda da presidenciável, a pré-candidata Marina Silva à cidade de Itajaí, onde a gente reside, e ela veio a convite do Teópolis. Teópolis, para quem não sabe, é um departamento da igreja Mevan, onde tem como presidente pastor Luiz Hermine e vice-presidente pastor Edson Lapa, ao qual lançou um convite a nós para estarmos em uma reunião, à parte, primeiro com a presidenciável e depois numa plenária aberta ao público, ao qual também estivemos presentes no dia de ontem, no dia 20 de julho de 2018. E eu quero pontuar algumas falas dela aqui, não falarei muito para que o vídeo não fique muito longo, mas quero pontuar algumas questões, tá certo? Não na plenária, na reunião que antecedeu, ela exaltou muito o Mandela, e eu quero fazer menção que o Mandela era um escravagista. Mandela era um assassino, isso é histórico, é só pesquisar, é só olhar na internet, tem vários documentários, vários comentários, livros, enfim, onde tem comprovação disso, que por causa do diamante da África do Sul, enfim, ele era um escravagista, tá certo? Então, e ela enaltece o Mandela. Eu quero questionar este ponto. E a gente vê que a Marina tem essa tendência socialista, até por outros nomes que ela citou, como Leonardo Boff, por exemplo. Enaltecendo também, aí ela já fala em plenária, já num outro momento, mas ela fala do Leonardo Boff, que foi que trouxe a teologia da libertação para o Brasil dentro da Igreja Católica, implantou no ano de 1977, ok? E teve algumas perguntas ali para a Marina, que eu quero pontuar também, e aí foram feitas no plenário essas perguntas, e eu quero pontuar nesse momento. Uma das perguntas, entre tantas, eu fiz algumas, nenhuma delas foram feitas à Marina, mas uma delas que foi feita foi sobre o aborto, e a Marina disse que é a favor da vida. Porém, ela colocaria essa questão do aborto em um plebiscito para isso ser debatido em toda a nação, que não pode ser debatido apenas no Congresso. Porém, a nação brasileira ela já é contra o aborto. Mas ainda que a maioria fosse, porque o argumento dela é que ela vai governar para a maioria e não para grupos religiosos, coisa do tipo. Mas a nossa sociedade ela é fundada sobre três pilares, que é o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. E ela sendo cristã, e aí não importa a denominação, até porque ela é da mesma denominação que a minha, a Assembleia de Deus, eu fiquei intrigado, né? A gente já sabia a posição dela, mas mais uma vez ela confirma isso, que de uma vez que havendo plebiscito e a maioria optasse pelo aborto, ela então liberaria, sancionaria a lei que liberaria o aborto no Brasil. Claro, ela citou que já existem, ela citou três casos, três formas, né? Que é o estupro, o risco da mãe morrer, a criança encéfala, entendeu? Porém, eu sou totalmente contra o aborto em qualquer circunstância, exceto lógico, na questão da vida da mãe, tá? Na vida da mãe, para salvar a mãe, então, nesse ponto eu penso ser viável, então, o aborto, mas seria em últimos casos, último mesmo, sem mais nenhum recurso, ok? Mas jamais liberaria o aborto, mesmo que a maioria da população brasileira dissesse que sim.
porque, salvo engano, é Gênesis 9:5, Deus está dizendo que cobrará das mãos do homem a vida de todo homem. Toda a vida Deus vai cobrar, então nós estaríamos trazendo maldição para a nossa nação. E o que eu vejo a contradição no argumento dela, por exemplo, ela diz, mas se a maioria optar pelo aborto, então ela, diríamos que ela, para cumprir a vontade da maioria na democracia, então ela liberaria o aborto, ela legalizaria o aborto. Porém, o que é contraditório na fala dela é o desarmamento, por exemplo. Que quando fala em desarmamento, o plebiscito que eles fizeram, plebiscito na década de 90, 93, se eu não estou equivocado, a maioria optou por não desarmar a população, e ela é desarmamentista. Ela falou isso em plenário ontem, que é contra, inclusive fez referência ao Jair Bolsonaro, que pegou a mão na criança e fez sinal de arma e tal. Eu quero dizer que eu tenho 48 anos, eu cresci no regime militar com 15 anos de regime militar, e eu cresci, eu nasci, me criei e cresci até minha adolescência no meio de pessoas armadas. Meu pai tinha armas em casa, meus avós, meus tios, todos eles, além de ter revólver, tinham espingarda, estava pendurado ali na parede para todo mundo ver, ia ali, pegava, saía. Nunca vi nem meus tios, nem meus pais, meus avós sair atirando em ninguém. Tá certo? Então é questão cultural. Você vai na Suíça, todos têm arma em casa e nenhum sai atirando por aí. Então perceba que é uma pauta totalmente socialista, essa questão da Marina. Na questão do Foro de São Paulo, quando ela foi interrogada, ela disse que era um mito, que é um mito. O Foro de São Paulo é um mito, é uma coisa mitológica. Não existe Foro de São Paulo, isso é mito. Marina, eu costumo dizer essas questões, a minha posição é a seguinte, ou a pessoa ela é muito ignorante, ou ela é maldosa. Como eu não acredito que ela é ignorante, tá? Então sobra outra opção. Porque dizer que o Foro de São Paulo é um mito, que não é real, teve agora aí, a semana passada, dia 18 de julho, em Cuba, teve lá, a Dilma estava lá, a Gleisi Hoffmann estavam lá, enfim, o Foro de São Paulo é uma realidade, é um projeto, é uma instituição criminosa ligada às Farc e todo o socialismo da América Latina. Então, fugir dessa realidade é querer ser maldoso, tá certo? Então, quero pontuar esses pontos, né, meio que essas questões, meio que redundante, né, pontuar essas questões, então, a questão do aborto, a questão do desarmamento e a questão do Foro de São Paulo, que, na minha opinião, nesses três, poderíamos citar outros, mas devido ao nosso tempo aqui, para não ficar muito longo o vídeo, vamos parar por aqui. Eu espero que você curta, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal e indique para os nossos amigos. Um abraço e até a próxima.